Em Esparta, quando o menino completava 7 anos de idade, o Estado batia na porta da sua casa e o levava embora. Os pais não tinham escolha, não havia negociação, não havia exceções, não havia despedida longa. O filho que dormia naquela cama na noite anterior nunca mais voltaria para ela da mesma forma. O que entrou saindo daquela porta era um menino. O que voltaria 13 anos depois seria outra coisa completamente diferente. E o que acontecia com essas crianças durante esses 13 anos não tem paralelo em nenhuma civilização que já existiu antes ou depois de Esparta. Isso não é exagero, é o que os registros históricos mostram. Para entender o que Esparta fazia com seus filhos, é preciso entender o que Esparta era. A cidade ficava no sul da Grécia, numa região chamada Lacônia. Enquanto Atenas construía templos, financiava filósofos e debatia política, Esparta tinha uma única obsessão: guerra. Não como atividade, como identidade. Esparta não produzia arte significativa, não tinha grandes escritores, não construiu monumentos que sobreviveram ao tempo. O que Esparta produziu, durante séculos, foram guerreiros. E para produzir o guerreiro perfeito, os espartanos chegaram a uma conclusão que nenhuma outra sociedade teve coragem de implementar. A criança não pertence aos pais. A criança pertence ao Estado. Isso não era uma metáfora, era lei. O sistema que transformava crianças em guerreiros tinha um nome. Os gregos chamavam de agogê, que significa, literalmente, a condução. Uma palavra fria para uma das experiências mais extremas que um ser humano poderia atravessar na antiguidade. O sistema agogê. Os meninos dormiam ao relento ou em estruturas abertas, independente da estação do ano. Não havia camas. O material para dormir era palha que os próprios meninos cortavam com as mãos, sem ferramentas, às margens do rio Eurotas. Roupas eram mínimas, um único manto por ano, independente do inverno. Calçados eram raridade. A maior parte do treinamento acontecia descalço, sobre pedras, terra fria e terreno irregular. Mas o aspecto que mais distinguia o agogê de qualquer outro sistema de treinamento da antiguidade não era a dureza física, era o silêncio. Em Esparta, crianças aprendiam que falar em excesso era fraqueza. A palavra espartano, que usamos até hoje para descrever algo austero e direto, vem exatamente disso. Os espartanos eram conhecidos no mundo grego por responderem com frases curtas, precisas e sem ornamentos. Quando o rei persa Xerxes mandou um mensageiro a Esparta exigindo a entrega das armas, a resposta espartana foi 2 palavras em grego: vem buscar. Essa cultura do discurso mínimo era ensinada no agogê desde os 7 anos. Meninos que respondiam demais eram punidos. Meninos que respondiam de forma inteligente e direta eram elogiados publicamente. Por volta dos 18 anos, os jovens que sobreviviam ao agogê enfrentavam o teste mais extremo do sistema espartano. Era chamado de cripteia. O funcionamento era o seguinte: o jovem era enviado para o campo completamente sozinho, sem equipamento, sem comida, sem abrigo. Ele precisava sobreviver por conta própria por um período prolongado, vivendo nas sombras, dormindo de dia e se movendo à noite. Plutarco descreve que durante a cripteia, os jovens tinham autorização para matar ilotas, a população escrava que sustentava a economia de Esparta, especialmente os que fossem considerados ameaçadores ou muito influentes. Historiadores debatem o escopo exato dessa prática, mas o consenso é que a cripteia servia a 2 propósitos simultâneos: treinar o jovem para operações furtivas e de sobrevivência e, ao mesmo tempo, funcionar como um mecanismo de controle social sobre a população escrava. Era um treinamento, era também uma ferramenta política. O que é incontestável é o seguinte: o jovem que voltava da cripteia não era mais um estudante, era um guerreiro formado. Com ele ou sobre ele. Nenhum elemento da cultura espartana é mais revelador do sistema todo do que a relação entre mães e filhos. Em todas as outras culturas gregas, a partida de um filho para a guerra era um momento de luto antecipado. As mães choravam, os pais faziam promessas aos deuses. Em Esparta, a cena era diferente. Plutarco registra que quando um filho partia para o combate, a mãe espartana o enviava com um escudo e uma frase que se tornou símbolo de toda aquela civilização: com ele ou sobre ele. Volte carregando o escudo, o que significava que você combateu e sobreviveu. Ou volte sendo carregado sobre o escudo, o que significava que você morreu em combate. O que não era aceitável era voltar sem o escudo.
Largar o escudo significava ter fugido da batalha, e isso, em Esparta, era a única desonra permanente. Plutarco também registra casos de mães que receberam a notícia da morte do filho com compostura, e casos de mães que abandonaram filhos que voltaram da batalha por terem sobrevivido de forma que consideravam desonrosa. Isso não era crueldade descontrolada, era a lógica de uma sociedade que havia decidido, gerações atrás, que a sobrevivência coletiva dependia de indivíduos que não temessem a morte. O agogê não criava apenas guerreiros, criava pessoas para quem a morte em combate era preferível à vida na desonra. O agogê funcionou. Por quase 200 anos, nenhum exército grego conseguiu derrotar Esparta em campo aberto. Nas Termópilas, em 480 anos antes de Cristo, 300 guerreiros formados nesse sistema seguraram 150 mil persas por 3 dias. Em Plateia, no ano seguinte, foram os espartanos que lideraram a coalizão grega que expulsou definitivamente o exército persa da Europa. O sistema funcionou militarmente de forma extraordinária, mas tinha uma falha estrutural que levou séculos para se tornar visível. O agogê era restrito. Apenas filhos de cidadãos plenos podiam participar, e o número de cidadãos plenos em Esparta era rigidamente controlado. A cada geração perdida em batalha, a cada epidemia, a cada filho que não sobrevivia ao treinamento, a base de guerreiros disponíveis encolhia. No pico do poder espartano, no século V a.C., havia aproximadamente 8.000 cidadãos plenos, homens com direito de votar, de participar da política e de compor o exército de elite. 100 anos depois da Batalha de Leuctra, em 371 a.C., onde os tebanos derrotaram os espartanos pela primeira vez, esse número havia caído para menos de 1.000. O mesmo sistema que criou os melhores guerreiros do mundo antigo era geneticamente incapaz de se reproduzir rápido o suficiente para substituí-los. Esparta não foi destruída por um inimigo externo mais forte. Foi consumida pelo próprio sistema que a fez invencível. A lição de Esparta. Os espartanos entenderam algo que a maioria das culturas evitava admitir, que o conforto produz mediocridade, que a dificuldade, aplicada com propósito, produz capacidade. O problema de Esparta não foi o sistema em si, foi que o sistema não evoluiu. Funcionou enquanto o mundo ao redor permanecia o mesmo. Quando o mundo mudou, quando novos exércitos, novas táticas e novas tecnologias emergiram, Esparta continuou fazendo exatamente o que sempre fez. E é aí que está a lição real. Não é sobre ser duro, é sobre saber quando o método que te fez chegar onde você está precisa ser revisado. Esparta foi invencível enquanto dominou seu momento, e caiu quando não percebeu que o momento havia mudado. Se você acompanhou nosso primeiro vídeo sobre os 12 guerreiros mais temidos da história, já conheceu Esparta de relance. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada um dos outros 11 guerreiros com a mesma profundidade. Qual você quer ver primeiro? Deixa nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que aprecia a história de verdade. Até o próximo!